Olá pessoal, tudo bem? Sexta-feira trago para vocês um vídeo. Eu tenho colocado os devocionais diariamente para vocês e na sexta-feira eu tenho reservado para um momento, uma reflexão um pouco mais longa, e aí como o texto ficaria mais longo e eu sei que vocês não gostam de textos muito grandes, eu faço um vídeo. O vídeo de hoje vai falar ainda sobre aquele assunto dos 6 princípios da sexta-feira passada, do vídeo passado. Lembra que eu falei para vocês que o nosso manual de sobrevivência do jovem cristão está baseado em 6 princípios, né? Você tem aqui na palma da mão o Espírito Santo de Deus residente em nós, né, controlando tudo, e tem ali os outros 5 princípios, né? Um só corpo e etc, etc. Esses princípios, eles deram origem, né, ou eles têm origem, na verdade, em um estudo de 5 fases possíveis na vida de um cristão. Alguns cristãos, dentro da sua caminhada, eles passam por determinadas fases. Pode ser que você passe por uma, por outra, pode ser que nem passe por elas todas, pode ser que passe por todas elas, e essas fases foram identificadas. E o manual foi construído justamente para te auxiliar caso você esteja numa dessas fases. Então, o vídeo de hoje vai falar sobre as 5 possíveis, e eu digo possíveis porque você pode não passar por elas, vai depender muito de como começou a sua caminhada cristã, do contexto do seu lar e de uma série de outras, como você encara o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento no corpo de Cristo, dentro da igreja. Então, não dá para bater o martelo e dizer todo mundo vai passar pelas 5 fases, né? E não existem só estas, isso é apenas um estudo que foi feito e ele serve de apoio para o nosso manual de sobrevivência do jovem cristão. Vamos lá? A primeira fase é a fase da fascinação, do deslumbre, né? Essa fase normalmente é para o novo convertido. Ele está empolgado, ele está feliz com a nova condição dele. Ele entendeu que ao aceitar Jesus como seu Salvador, ele iniciou ali um processo para a sua salvação, né? Ele recebeu a salvação em Cristo, o perdão dos pecados, e aí ele fica empolgado e ele vai querer dizer isso para todo mundo, para os amigos não convertidos, e é natural que seja assim, né? Bom, o ideal nessa fase é que esse novo convertido, essa pessoa, procure os caminhos para o batismo, para a profissão pública da fé, né? Ele vai dizer publicamente para todo mundo que ele adotou Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, o batismo é importante nessa fase. Então, se você não batizou, eu já falei isso, já escrevi isso num desses nossos devocionais. Se você não batizou, procure o pastor, procure alguém para conversar, para te orientar nesse sentido. Converse com a sua família para te orientar nesse sentido. E o que é importante nesse momento, batizado ou não, é que você entenda que além do relacionamento com Deus que você precisa buscar, e é isso que a gente está fazendo nessas devocionais diárias, o seu relacionamento ou o seu crescimento na vida cristã vai depender fortemente do seu relacionamento no corpo de Cristo. Quer ver? Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 29 e 30. Então, capítulo 11, versículos 29 e 30, ele diz assim, ó: se você não tiver comunhão adequada com o corpo de Cristo, o resultado disso vai ser fraqueza, doença ou morte. Ou seja, além de se converter, você precisa nutrir esse seu relacionamento, tanto com Deus, que é o que a gente tem feito aqui, tanto com o corpo de Cristo. É por isso que numa dessas fases do manual, a gente estuda a nossa relação enquanto membros do corpo de Cristo. Por isso que a gente faz esse apanhado. Tranquilo? Então, primeira fase, a fase da fascinação. Você está empolgado, quer dizer para todo mundo. E o que é recomendado para um cristão nessa situação? Batismo, relacionamento com Deus e relacionamento com o corpo de Cristo, né? Com a igreja, né? A gente viu ali que Paulo recomenda. A segunda fase é a fase onde pode começar uma luta interna. Como assim uma luta interna, André? Quando você aceita Cristo como seu Salvador, você fica feliz, né? Claro, fica muito feliz.
Só que essa sua felicidade, essa fase, ela pode levar você para um momento do seu primeiro questionamento acerca da decisão que você tomou. E aí, como todo relacionamento, você vai terminar essa fase do deslumbre na primeira briga. E aí, quando você tem essa primeira briga, esse primeiro embate com você mesmo, você fala, e agora? Né? Eu disse para todo mundo que eu sou novo, que eu mudei de vida, que eu aceitei Cristo, mas o pecado está aqui e eu pequei e eu ainda me sinto atraído por aquelas coisas que eu fazia, mas eu não quero fazer. Essa luta interna é natural, não se preocupe com isso. Essa luta não apaga a decisão que você tomou. O que você precisa fazer é persistir nessa luta. Não tenha medo, não tenha dúvida de que essa luta vai permanecer. Por quê? Porque quando você aceitou Cristo como seu Salvador, você recebe o Espírito Santo como seu orientador, né? O Espírito Santo reside em você e ele te orienta nas tuas lutas. Mas a tua antiga natureza ainda permanece. Ela não é, a nova natureza não substitui a antiga natureza. A nova natureza, ela convive com a antiga natureza. E o ideal é que ela prevaleça. Aí está a luta diária. Todos nós temos essa luta. Eu tenho essa luta e todos nós temos essa luta. Não vai ser diferente com você. Então, lutar não é o problema, né? O problema é você desistir, se entregar, deixar a velha natureza sobressair. Isso é que você não pode. É isso que você tem que estar constantemente em luta. Por isso essa fase da luta interna, ela vai permanecer durante toda a sua caminhada cristã. Isso é um processo que a gente chama, é uma das doutrinas que a gente chama de santificação. Você vai buscando cada vez mais ser parecido com Cristo, vai buscando o caráter de Cristo, mas isso não vai acontecer de imediato. Isso vai levar um tempo. E essa luta é importante. Por isso que é importante você estar no seio de uma igreja, estar no seio de pessoas que pensem como você, que possam te ajudar, que têm as mesmas lutas e as mesmas batalhas que você. É importante que você permaneça assim. Então, essa segunda fase da luta das duas naturezas é natural. Não se preocupe com isso. E ela pode te jogar no que o estudo que eu estou usando para base aqui chama de a fase da dúvida. Que aí você começa a se questionar se você é realmente cristão. É a síndrome do impostor. Fala assim, poxa, eu vou para a igreja todo domingo, eu aceitei Cristo como meu Salvador, eu faço tudo certinho, mas essa luta dentro de mim entre a velha e a nova natureza, e eu com uma tendência a ser atraído, a ser seduzido por aquilo que é antigo, pelas práticas antigas da minha vida. Será que eu sou cristão mesmo? Será que eu vou ser salvo mesmo? Será que eu aceitei Jesus mesmo? Não se preocupe. Essa fase da dúvida, ela pode existir, mas confie no Espírito Santo, palma da mão, né? Confie no Espírito Santo que reside em você. Quanto mais você entender, quanto mais você buscar Deus, a relação com Deus, e quanto mais você buscar a relação com o corpo de Cristo, mais a sua velha natureza vai sendo diminuída e a sua nova natureza vai prevalecendo. E aí essas dúvidas vão se dissipando. Não se preocupe com isso, né? João 14, 26 fala para a gente que quando você aceitasse Cristo, quando você aceita Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo atuaria como seu professor, ele ensinaria as coisas, te ajudaria na tomada de decisão. Então é importante ouvir a voz do Espírito Santo que habita em você. Como é que você vai conseguir isso? Através do relacionamento com Deus. Quanto mais você busca o relacionamento com Deus, daí a minha insistência com vocês para a leitura diária, para a devocional, para o momento a sós com Deus, para a oração. Por quê? Porque é assim que você vai fortalecer esse seu relacionamento com Deus. E claro, o seu relacionamento dentro da igreja, no corpo de Cristo, também vai te ajudar a vencer essa fase da dúvida. A luta interna e a dúvida são comuns na vida de um cristão.
Não se preocupe com isso. Não se deixe abater e não se ache menos cristão por causa disso. Não deixe. Não deixe o inimigo prevalecer. A dúvida é colocada no seu coração pelo inimigo. Você tem que lutar contra isso. Como? Buscando relacionamento com Cristo. E aí, isso pode te levar a uma fase que o estudo diz, que é a fase da busca desesperada pela verdade, né? Eu quero saber a verdade, eu quero saber mais da Bíblia, eu quero saber mais sobre a fé, eu quero saber como é que é esse processo de salvação, de justificação, de santificação. Calma, tudo tem o seu momento. Pode ser que cheguem pessoas que digam para você assim, olha, a fé, ela é racional, e de fato é. Você tem que encontrar lógica nessas coisas da fé, né? E pode ser que alguém diga isso para você. Pode ser que uma outra pessoa chegue para você e diga assim, não, eu vou te contar uma grande experiência que aconteceu na minha vida, que mudou a minha vida, e busque você também ter essa experiência que vai mudar a sua vida e resolver os seus problemas. Tudo bem. Vai ter gente que vai dizer assim, não, olha, eu sigo todas as tradições aqui da igreja, eu sigo tudo aquilo que me é pedido, eu faço. Por quê? Porque a igreja vai me salvar. Olha, não é bem por aí. O que acontece aí nesses 3 casos fictícios, é claro que eu trouxe aqui para você? A primeira pessoa está com a fé dela baseada, constrói a fé baseada no intelecto, no racional, né? Isso tem o seu espaço, tá? A segunda pessoa constrói na experiência, né? No que ela vivenciou, e aí ela quer que você vivencie também, ela constrói a fé dela na experiência. A terceira pessoa constrói a fé nas tradições, né? Não, mas eu participo da Santa Ceia, eu faço minha devocional diária, está nas tradições. O que eu tenho para te dizer é que a única fonte infalível, né, da verdade, e aí é verdade, Cristo, que você busca, são as Escrituras, é a Bíblia Sagrada. Essas outras, a fé racional, a fé através das suas experiências, a fé na igreja como corpo de Cristo, sim, tudo isso tem o seu lugar, mas nada disso se sobrepõe, porque essas são falíveis. Essas podem fraquejar, essas apresentam problemas. A única fonte infalível da verdade é a palavra de Deus. Então você tem que buscar na palavra de Deus a verdade. Você pode ouvir tudo isso que eu te disse aqui agora, né? Pode ouvir esse tipo de comentário que as pessoas podem fazer para você. Mas só a palavra de Deus é a fonte infalível da verdade, certo? Cristo, né? Então, palavra de Deus. E aí temos a quinta fase, que é a fase já do cristão experiente ou daquele que não quer se envolver muito, que é a fase do cristão silencioso. O que é esse cristão silencioso? É aquele cristão que nunca dá testemunho, que nunca fala, que entra e sai, você não sabe nem se ele está na igreja, o que ele... Não, ele está sempre ali na dele, ele não se envolve, ele até trabalha na igreja, mas ele não dá testemunho, você não ouve ele falar. Por quê? Por que isso pode acontecer? Há algumas hipóteses, eu vou levantar 3 delas aqui para vocês. Eles podem achar que outros cristãos mais experientes, com mais vivência, com mais tempo de igreja, é que devem se levantar e devem testemunhar. Há quem pense sobre isso. Outras pessoas podem ter medo de cair numa armadilha de vaidade e de se vangloriar de um relacionamento com Deus que ele, na verdade, não vive. Ele tem aquelas dúvidas, ele passa um pouco por essa síndrome do impostor, né? Será que eu sou crente mesmo? Então é melhor não falar nada, porque vai parecer que eu quero ser mais crente que todo mundo, mais salvo que todo mundo. Isso não existe. Mas pode ter gente que tem essa sensação. Não, eu não falo porque eu não tenho certeza, né? Se você aceitou Jesus como seu Salvador, tenha essa certeza e fale sobre essa certeza, né? Mas, enfim. E você pode ter o terceiro grupo, que aí é um grupo muito grande, esse é mais comum, que é o grupo que faz uma troca.
ao invés de falar do Evangelho, de partilhar o Evangelho, ele se fecha no trabalho, nas atividades da igreja. Ele está em todas as atividades, ele está em tudo, né? Mas ele não fala, ele não leva, não dá testemunho aos não cristãos. Ele só trabalha para dentro, das paredes da igreja para dentro, para os cristãos. Isso aí, veja, esses três perfis, não é que eles sejam condenáveis e tão errados, não é isso. Mas é que a grande comissão que Jesus deixa é o ide, é para que nós saiamos pelo mundo, né, falando do evangelho dele. Se eu só falo do evangelho de Cristo dentro da igreja, para aqueles que já são cristãos, eu não estou cumprindo exatamente aquilo que foi determinado. Eu estou ali fazendo dentro de casa. E a gente tem muito, mas muito cristão silencioso, né? E aí, para isso, o nosso manual vai falar do princípio 5x5. Aí eu já digo para você aqui o que é o princípio 5x5. Aquele princípio 5x5 que aparece lá num dos dedos, né, da mão, ele é o seguinte: há sempre 5 pessoas que vão estar dispostas a ouvir o que você tem para testemunhar sobre o Evangelho de Cristo. Cristãos, não cristãos, preferencialmente, há sempre 5 pessoas que você vai poder falar para eles, colega da escola, um parente ainda não convertido. 5 pessoas você consegue atingir. E há outras 5 pessoas que não estão abertas, que não vão permitir, que não vão deixar você sequer iniciar uma palavra falando de Jesus para eles. O que você faz com essas pessoas? Ore por elas. Mas ore para que Deus mude o coração delas, para que o Espírito Santo haja na vida dessas pessoas. Você conhece certamente 5 pessoas pelas quais você pode orar para que o Espírito Santo trabalhe no coração delas e que elas sejam, que elas permitam, né, que o Evangelho chegue até elas. Certamente você tem. 5 pessoas abertas para falar sobre Jesus, você tem. É mais fácil. 5 pessoas que não querem nem ouvir falar, mas que você pode orar por elas, também você tem. Então esse é o princípio 5x5. Eu acabei soltando o spoiler do princípio 5x5, que eu disse que eu não ia dizer, né? Mas esse é o princípio 5x5. Então, essas são as 5 fases que eu queria trazer para você aqui, para você fazer essa reflexão. Será que você está numa fase dessa? Será que você já passou por alguma fase dessa? Você conhece alguém que está numa fase dessa? A fase da fascinação, do deslumbramento, a fase da luta interna, essa é comum, essa é mais comum, essa nós passamos diariamente, a luta do espírito contra a carne, como Paulo fala nas cartas dele, está sempre ali lutando, né? O espírito lutando, a carne lutando contra o espírito, né? Querendo prevalecer, e o espírito ali fincando o seu lugar. Então, a fase da luta interna, a velha natureza lutando com a nova natureza, a fase da dúvida, que é trazida muito por essa fase anterior, né? E aí? E o pecado está aqui rondando ao meu lado, e o que eu faço? A fase da busca desesperada pela verdade, onde você vai ouvir, ainda mais hoje na internet, você vai ouvir verdades de todo lado, mas a única verdade, a verdade infalível, está na palavra de Deus, né, escrita, e ela é Jesus Cristo. Então, essa fase de busca desesperada pela verdade, vá buscar Cristo, vá buscar na Bíblia. Vá buscar em oração, no relacionamento com Deus e na palavra escrita. A fase do cristão silencioso, né? Que é aquela fase em que as pessoas não querem dar testemunho. E aí cabe a você aplicar o princípio 5x5. Fale para pelo menos 5 pessoas que estão abertas e ore por 5 pessoas que não estão abertas. Você vai ver como pode ser transformador o poder da oração na vida dessas pessoas. E se você conseguir trazer pelo menos uma pessoa, que seja durante toda a sua caminhada cristã, você conseguir trazer pelo menos uma pessoa ao Evangelho, parabéns. Você está fazendo exatamente o que Deus quer que você faça. Tranquilo? Meus amigos, esse era o nosso vídeo. Vejo você segunda-feira lá com a nossa devocional.
Não esqueça de curtir e compartilhar os versículos que eu tenho mandado para vocês. Eu mando um versículo para vocês compartilharem com os amigos de vocês, com as pessoas. Talvez seja uma boa forma de atingir essa pessoa que não está aberta a ouvir, né? Você manda para ela, de repente ela lê um versículo daquele e o Espírito Santo age. Não somos nós que vamos convencer ninguém. É o Espírito Santo de Deus que vai converter essas pessoas, que vai convencer essas pessoas. Então, faça o seu papel, dê um empurrãozinho, ajude, mande um versículo. Se a pessoa tiver abertura, fale com ela. Se não tiver, ore por ela, tá bom? Um abraço, vejo vocês lá na igreja.